Olá, estamos aqui para dar continuidade à série de vídeos falando sobre vício em pornografia. No vídeo anterior, eu falei sobre o delta-FOSB, que é a substância responsável pelo reforço das conexões entre as células nervosas do cérebro. Eu expliquei que quando algo é repetido muitas vezes, essa substância termina por criar fortes vias neurais no cérebro, podendo modificar inclusive a sua estrutura. Hoje falarei um pouco mais sobre essas alterações cerebrais e falarei também sobre 4 critérios que podem ajudar você a perceber se está se tornando um viciado em pornografia. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos aprender muito no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Wellington e é um prazer estar mais uma vez aqui com você. Nós, da equipe do Com Você Psicologia, estamos gravando uma série de vídeos falando sobre os perigos da pornografia e os prejuízos que ela pode gerar, seja na vida pessoal, na vida conjugal e até mesmo na vida profissional de uma pessoa. Se você ainda não assistiu os outros vídeos que já foram gravados, você pode ver e rever acessando aqui no nosso canal. Toda a série vai estar disponível aqui no nosso canal. Mas vamos lá. Muita gente ainda nega que a pornografia seja um vício, pois a ideia de que um vício precisa estar associado a uma substância ainda é muito forte. Mas quando nós observamos as alterações que a pornografia causa no funcionamento do cérebro, podemos praticamente afirmar que se trata de um vício e um vício muito sério. Pois o que define um vício não é exatamente a substância viciante, mas a desordem que ela causa no sistema de recompensa do cérebro de uma pessoa. E estudos comprovam que comportamentos como jogos de azar, games e também a pornografia podem causar no cérebro a mesma alteração que causa o álcool, a maconha e outras substâncias. Mas que alterações são essas? Quais são essas desordens que um vício, inclusive o da pornografia, pode causar no cérebro? Eu vou citar 4. A primeira alteração chamamos de sensibilização. Mas o que é a sensibilização, afinal? A sensibilização mostra o quanto nós estamos reativos aos gatilhos e estímulos que levam a consumir uma determinada coisa ou uma determinada substância. No caso aqui, essa coisa ou substância seria a pornografia. Na sensibilização, os circuitos cerebrais envolvidos na motivação e na busca por recompensas tornam-se hipersensíveis a memórias ou pistas relacionadas à pornografia. Por exemplo, o simples ato de ligar o computador ou estar sozinho com o celular pode desencadear um desejo por pornografia muito intenso e muito difícil de ser ignorado. Ou seja, a pessoa está tão sensível àquele consumo, já repetiu aquilo tantas vezes, que ligar o computador ou ficar sozinho em casa já seria a pista para que o desejo de consumir pornografia aconteça. Talvez a pessoa sinta pressa, batimentos cardíacos mais rápidos, uma certa ansiedade, e tudo que ela consegue pensar naquele momento é acessar um site e assistir um vídeo ou ver uma imagem pornográfica. Por isso o nome sensibilização, que significa
que o cérebro está sensível a qualquer estímulo relacionado àquela substância ou àquele comportamento viciante. E se você se sente assim, se percebe muito sensibilizado a estímulos, associa e sexualiza situações comuns, você pode sim estar se tornando um viciado em pornografia. A segunda alteração é a dessensibilização. Engraçado, né? Soa meio paradoxal. A dessensibilização também é conhecida como tolerância. Como ela ocorre? Como acabei de explicar, enquanto na sensibilização ficamos mais sensíveis a gatilhos e estímulos que possam ser relacionados à pornografia, na dessensibilização ou tolerância, o prazer que era sentido vai diminuindo, até que se perca totalmente a sensibilidade a ele. Ou seja, a dessensibilização tem a ver com as mudanças químicas e até estruturais de longo prazo que deixam o indivíduo cada vez menos sensível ao prazer. Sabe aquele seu amigo que bebe e nunca fica bêbado? Então, ele desenvolveu tolerância à bebida e precisa de cada vez mais bebida para sentir o mesmo prazer que antes ele sentia com um copo, com uma pouca quantidade. Com a pornografia acontece a mesma coisa. Um viciado em pornografia precisa consumir cada vez mais pornografia ou avançar para gêneros cada vez mais extremos para sentir o mesmo prazer que ele sentia antes de desenvolver o vício. A dessensibilização se manifesta como a necessidade de uma dose maior, numa maior estimulação para alcançar a mesma resposta que se alcançava no início. E é isso que faz com que a pessoa se vicie. Portanto, se você tem consumido cada vez mais pornografia, com cada vez menos prazer, você pode estar se tornando, sim, tolerante, e isso indica o vício. A terceira alteração é a hipofrontalidade. Nome estranho, não é? Mas eu vou explicar. A hipofrontalidade está ligada à disfuncionalidade dos circuitos pré-frontais. Mas o que é isso? O córtex pré-frontal do nosso cérebro é uma região cerebral que está relacionada à nossa parte mais racional e menos instintiva. É o córtex pré-frontal que é responsável pelos pensamentos mais complexos. Ele é responsável pelo planejamento de comportamentos, pelas tomadas de decisões e outras funções executivas do cérebro. É também ele que modula o nosso comportamento social e é responsável pela inibição dos comportamentos indesejáveis. Também é este circuito que atua no enfraquecimento da nossa força de vontade e que controla a nossa reatividade aos gatilhos e estímulos, estando assim relacionado aos nossos impulsos e desejos. Então, a pessoa viciada, ela vive um conflito dentro dela, pois uma parte dela está sensibilizada pela pornografia e está dizendo assim: eu preciso de mais pornografia, enquanto outra parte, controlada pelo córtex pré-frontal, diz: não, isso não está certo, não faça mais isso. A hipofrontalidade nada mais é do que o enfraquecimento desse controle executivo do córtex pré-frontal. E com isso, as vias que levam à dependência acabam vencendo então o conflito, ou seja, o vício acaba ganhando a batalha. Por isso
que é no mínimo ingênuo acreditar que alguém irá vencer o vício apenas usando a sua força de vontade, ou que é capaz de fazer apenas um uso recreativo. Tome muito cuidado, vícios são realmente perigosos. E quando eles se instalam, a sua vontade vai se tornando aos poucos impotente, até que você perca totalmente o controle das coisas. Se você se percebe assim, se você percebe que está perdendo o controle, percebe que a pornografia está fazendo você perder tempo demais, que você tem deixado de lado coisas importantes por causa dela, busque ajuda, pois você pode estar se tornando, sim, um viciado em pornografia. E a quarta e última alteração que vamos falar hoje é a desregulação do sistema de estresse. Especialistas em dependência consideram que o uso contínuo de uma determinada substância afeta os hormônios de estresse circulantes no corpo, como, por exemplo, a adrenalina e o cortisol. E um sistema de estresse afetado resulta num aumento de estresse, ativando caminhos já sensibilizados. Por exemplo, quando a pessoa se sente estressada, ela diz: quer saber? Eu vou fazer isso mesmo. Isso acontece porque o sistema de estresse desregulado, ele aumenta a ansiedade fica maior e os sintomas de abstinência também são aumentados, deixando a pessoa mais vulnerável, mais impulsiva, perdendo inclusive a capacidade de avaliar as consequências das suas ações. Sendo assim, podemos dizer que o estresse, a irritação, impulsos, a falta de controle em relação à pornografia também são evidências bem claras de que o vício está se consolidando. Essas são então as 4 principais alterações provocadas no cérebro que caracterizam o vício e caracterizam também um vício em pornografia. Mas apesar de todas essas evidências, algumas pessoas ainda insistem em acreditar que apenas produtos químicos e não comportamentos podem causar dependência ou vício. No entanto, estudos sobre os efeitos de um vício no cérebro de uma pessoa, eles apontam que tanto vícios comportamentais quanto vícios em produtos químicos produzem os mesmos efeitos no cérebro de uma pessoa. Mas caso você ainda tenha dúvidas, eu vou deixar aqui um modelo bem simples, mas eficaz, que pode ajudar você a saber se está ou não se tornando viciado. São 4 critérios que podem ajudar você a avaliar o seu estado. O primeiro critério é a compulsão cada vez mais forte para o uso da pornografia. O segundo é o uso continuado, apesar das consequências negativas. O terceiro é a incapacidade de controlar o uso. E o quarto são sintomas de abstinência quando tenta abandonar o uso da pornografia. Se um ou 2 desses critérios já são observados em você, tome muito cuidado. Porém, se você observou pelo menos 3 desses comportamentos, busque ajuda o quanto antes, pois pode ser que o vício já esteja atrapalhando bastante a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curte e deixe o seu comentário. Como eu sempre digo, a sua participação é muito importante para nós, pois faz com que esse conteúdo possa chegar a um número maior de pessoas. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém,
compartilhe com seus amigos, compartilhe na sua rede social, pois assim podemos ajudar ainda mais pessoas. No próximo vídeo estarei falando sobre os sintomas e os prejuízos que o vício em pornografia pode causar. Até o próximo vídeo.